boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Para você que é dessa igreja, ou para você que está aqui visitando e ainda não me conhece, eu me chamo Antônio Neto, eu sou o mais recente pastor dessa igreja. Cheguei aqui em Pinhais no dia 30 de dezembro para compor a equipe pastoral dessa comunidade. E hoje é o meu primeiro sermão como pastor aqui nessa igreja e pensei bastante sobre o que falar com os irmãos a respeito da palavra de Deus nessa ocasião. E, meus irmãos, eu, pensando sobre o que falar com vocês, tentei pensar numa característica que tem me chamado a atenção nessa igreja, que é o fato do seu crescimento. Eu confesso a vocês que, na minha experiência como pastor, até hoje também como missionário, eu nunca vi, assim, na minha experiência, um fenômeno como eu vejo aqui nessa igreja, de um crescimento tão acentuado, certo? Então, eu lembro que no meu primeiro domingo aqui, o pastor João me disse que veio poucos irmãos dessa igreja e estava lotado. Então, eu fiquei assim, bastante surpreso no bom sentido, de ver como Deus tem agido no meio dessa igreja. Isso porque, meus irmãos, crescimento de igreja é um assunto sempre desafiador. Geralmente, as pessoas e pastores questionam sobre isso, sobre o que fazer para que a igreja cresça. Todo pastor, toda igreja quer ver ela mesma crescendo. Eu já fui missionário no Rio Grande do Sul, e no tempo em que eu estive lá, eu lembro que houveram muitos cultos que talvez tinha a quantidade de pessoas desses 3 primeiros bancos aqui. E eu ficava sonhando e pensando se algum dia eu iria presenciar o trabalho lá com muitas pessoas, muitos convertidos, muitas pessoas chegando também na igreja. E isso, então, faz com que a gente se pergunte o que fazer para que a igreja cresça. E hoje eu quero fazer uma pergunta parecida, mas relativamente diferente, que é como a igreja deve crescer. Tendo em vista que essa igreja é uma igreja que tem crescido, que Deus tem trazido pessoas não apenas para ouvir o Evangelho e crer em Cristo, mas pessoas para se unir a essa congregação. A pergunta que precisa ser feita é como crescer de maneira saudável? Como que uma igreja pode se expandir, ser edificada de maneira saudável? E há um texto, meus irmãos, na palavra de Deus que eu quero direcionar a vocês, que trabalha sobre este assunto. É um texto lá no livro de Atos. Eu peço que, se você tem aí sua Bíblia, você abra no livro de Atos, no capítulo 9. É uma narrativa, na verdade, mas uma narrativa em um livro que foi escrito para narrar sobre esse processo do crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o livro de Atos. A narrativa se encontra em Atos capítulo 9, dos versos 32 a 43. Então, eu peço que, por gentileza, você me acompanhe na leitura do texto de Atos, capítulo 9, dos versos 32 a 43. Amém? Atos capítulo 9, verso 32 em diante, diz assim a palavra de Deus. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida,
Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, eterno Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por podermos abrir a Tua santa palavra. A Tua palavra, ó Deus, que é inerrante, vem de Ti, Senhor, e que fala aos nossos corações. Que esse texto aqui escrito no papel possa encontrar corações contritos, corações de uma igreja disposta, ó Deus, a crescer da forma como o Senhor deseja que ela cresça. Desde já, prepara os nossos corações. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 9 do livro de Atos, é uma narrativa que acontece logo após a narrativa da conversão de Paulo. Depois que Lucas, o autor do livro de Atos, narra a conversão de Paulo, o assunto, então, retorna para Pedro. Paulo estava numa cidade que ele morava, a cidade de Tarso, e ele só volta à cena do livro de Atos, lá no capítulo 13, na verdade, muitos anos depois da sua própria conversão. E Lucas volta, então, o seu processo de narrativa que ele havia começado lá no capítulo 2, falando a respeito do crescimento da igreja. Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, ele tem um interesse muito grande em mostrar para os seus leitores como foi que aconteceu a expansão daquele grupo que existia pela pregação e pela obra de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele então ensinou a verdade vinda do Pai, e através da sua morte, da sua ressurreição, ele formou em torno de si uma comunidade, a qual nós chamamos de igreja, encheu essa comunidade com o seu espírito, e Lucas então vai descrevendo como essa comunidade vai progressivamente crescendo a partir de Jerusalém, a partir de Jesus Cristo. E ele fala, então, aqui no capítulo 9, que a igreja tinha relativa paz, que muito embora houvesse algumas perseguições, naquele momento a igreja estava crescendo e se expandindo dentro da nação de Israel. E ele, então, vai nos contar a respeito de uma viagem que o apóstolo Pedro faria de Jerusalém
até uma outra cidade muito importante chamada Cesareia. Nessa cidade, Pedro haveria de passar por outras cidades até chegar em Cesareia, quando ele vai se encontrar com Cornélio, lá no capítulo 10. No meio do caminho, então, para Cesareia, Pedro passa por algumas cidades e Lucas, então, aproveita alguns dos fatos ocorridos nessa caminhada, nessa jornada de Pedro, para nos falar a respeito do crescimento da igreja ali naquelas cidades menores também. O texto que nós acabamos de ler, na verdade, fala de duas histórias. São dois atos que são paralelos uns aos outros. Nas duas histórias que nós lemos, na cura de Enéas e na ressurreição de Tabita, nós vemos aqui dois milagres. Um milagre de cura de um homem que estava paralítico e um milagre de uma ressurreição. Então, a nossa tentação seria pensar que o que estava fazendo aquela igreja expandisse nessas cidades eram os milagres de Pedro. Então, existe essa tentação de achar, meus irmãos, que os textos que nós lemos falam sobre o valor, o papel dos milagres para o crescimento da igreja. E até hoje muita gente pensa assim. Até hoje muita gente pensa que para que uma igreja cresça, ela necessita de feitos extraordinários. Ela precisa ser uma igreja extraordinária. Eu lembro, na minha cidade natal, lá no interior do Ceará, que um dia houve, cidades do interior, cidades pequenas, acontece muito isso, houve um burburinho em toda a cidade, pessoas convidando umas às outras para ir para um culto que aconteceria numa praça pública lá da cidade. E então esperava-se uma lotação naquele lugar, e a razão para que as pessoas estivessem tão curiosas é porque dizia-se que o pregador que havia sido convidado para estar naquele culto, ele tinha um dom, o dom de maravilhas. E que dom era esse dom de maravilhas? Diz que ele transformava dentes normais em dentes de ouro. E as pessoas então ficavam curiosas para ver aquele homem que tinha o poder de realizar maravilhas. As pessoas diziam que quando ele orava, saíam fumaças verdes das suas mãos. E então, naturalmente, as pessoas, por conta dos milagres, se atraíam àquele público, e a igreja que havia convidado ele crescia, mais e mais pessoas crescendo, porque nós temos a tendência de achar que o crescimento vem por meio de feitos extraordinários. Mas o texto que nós lemos, meus irmãos, ele faz questão de mostrar que não foram os milagres que promoveram o crescimento. Se você prestou atenção, aqui no versículo 35, é dito que ali na cidade de Lida, pessoas se converteram ao Senhor. Depois, no versículo 42, é dito que na cidade de Jope, muitos creram no Senhor. Então perceba que Lucas aqui está nos mostrando o que aconteceu para que mais pessoas se convertessem, mais pessoas crescem e se unissem àquela comunidade de pessoas que já criam no Senhor Jesus Cristo. Então é essa pergunta, meus irmãos, que eu quero responder aqui diante de vocês. Como uma igreja deve crescer? Como é que uma igreja deve preparar-se para o seu crescimento?
E o texto, então, que nós acabamos de ler, destaca duas atitudes que uma igreja precisa cultivar se ela quer crescer de forma saudável. A primeira delas, meus irmãos, em primeiro lugar, é que a igreja, para crescer de forma saudável, ela precisa exaltar a Cristo. Ela precisa direcionar as atenções a Jesus Cristo. Note que no versículo 32, nós temos a informação de que Pedro estava indo por toda parte e foi até a cidade de Lida e que ali já havia pessoas que eram crentes. É dito aqui que ele desceu aos santos que habitavam em Lida. Nós sabemos, meus irmãos, através do capítulo 8 do livro de Atos, que houve um homem saído de Jerusalém, que foi até Samaria pregar o evangelho. Esse homem é Filipe, o evangelista, e depois de pregar o evangelho em Samaria, e muitos creram, ele foi justamente para essa região aqui, e muita gente creu no Senhor Jesus Cristo através do ministério de Filipe. Pedro, então, assim como fez em Samaria, passando lá para confirmar a conversão dos que creram através de Filipe, ele agora faz isso também naquela outra região onde Filipe foi, agora indo para esse vilarejo chamado Lida, que era um vilarejo que ficava entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Jope, cidade praiana. E aí o texto nos conta que havia ali certo homem, e essa é uma forma de Lucas nos informar que este homem não era crente. Se ele fosse crente, provavelmente Lucas se designaria a ele como um dos santos, ou um dos discípulos. E o texto nos diz que ele estava acamado, já fazia 8 anos, paralítico. Então ele tinha alguma doença que impossibilitava Enéas de andar. E aí o texto nos conta que Pedro, então, viu ali uma oportunidade de falar do Senhor Jesus Cristo, não apenas para Enéas, mas para as pessoas ali daquela cidade. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, é na forma como Pedro realiza essa cura. O verso 34 diz: disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Note que Pedro faz questão de ressaltar que não era o seu poder que iria curar aquele homem. Pedro faz questão de mostrar que não foi porque ele chegou que aquele homem ia ser curado. Que não era Pedro quem detinha a autoridade de tirar as doenças das pessoas. Pedro fazia questão de mostrar que ele não tinha o dom de maravilhas e que, por isso, todo mundo tinha que se reunir para vê-lo. Na verdade, Pedro faz questão de dizer: Jesus Cristo te cura. E isso, meus irmãos, não é um mero chavão. Não entenda que Pedro utiliza isso como uma espécie de palavra mágica. Na verdade, quando Pedro diz Jesus te cura, o que o apóstolo Pedro está ressaltando é que Jesus estava vivo. Lembre-se que eles estão há poucos anos da vida, da morte e ressurreição de Jesus. Então, uma vez que Pedro diz Jesus te cura, o que ele está dizendo para Enéas e para as pessoas que estavam vendo é que Jesus era um homem que havia sido morto, mas que agora estava vivo. E vivo ele tem poder para curar. O resultado disso foi que aquele homem imediatamente foi curado. E então o verso 35 nos avisa, meus irmãos, que
todos os habitantes de Lida e de um vilarejo vizinho chamado Sarona se converteram ao Senhor. Note, visto que Pedro apontou a cura ao Senhor, as pessoas se converteram ao Senhor. Visto que o apóstolo Pedro exaltou o poder do nome de Jesus, as pessoas depositaram a sua fé não em Pedro, mas em Jesus. Então perceba, meus irmãos, que o crescimento daquela comunidade dos discípulos, ele vinha através de um ato de exaltação do nome de Jesus. Não havia a celebração da autoridade de Pedro, não havia a celebração do poder que os apóstolos tinham. Os apóstolos não atraíam a atenção das pessoas para eles mesmos. Eles não queriam que as pessoas olhassem para eles. Ele faz questão de chegar diante de Enéas e daquelas pessoas e não dizer, eu te curo. Lembram daquele vídeo que alguns anos atrás viralizou, de um famoso pastor brasileiro orando por uma mulher enferma, e ele então, através da oração, ele termina a oração dizendo, e aqui quem ora, vocês lembram, para eu não falar o nome dele? Se vocês não lembrarem, eu vou ter que falar o nome dele. Agora vocês vão dizer que não lembram, né? Ele dizia, aqui quem ora é Marco Feliciano. Já pensou, meus irmãos? Olha a audácia de trocar o em nome de Jesus por, e aqui quem ora é o indivíduo. A igreja que cresce de forma saudável, ela precisa direcionar os olhos das pessoas e seus ouvidos e seus corações a Jesus Cristo. Muitas igrejas hoje, meus irmãos, crescem em torno daquilo que é chamado de culto à personalidade. Culto à personalidade nada mais é do que uma igreja que gira em torno da exaltação de alguma figura, de algum indivíduo. E à medida que esse indivíduo, por ter habilidades distintas, as pessoas querem vê-lo, as pessoas querem ouvi-lo, as pessoas querem tocá-lo, as pessoas querem se aproximar dele. No meu tempo de seminário, na minha monografia, eu fiz um estudo sobre a pregação de um famosíssimo pastor, pregador aqui no nosso Brasil. E eu detectei ali, meus irmãos, nesse meu estudo, que esse homem utilizava habilidades retóricas das mais elevadas, que já foram desenvolvidas pelos homens. Então, naturalmente, aquela pessoa encantadora, aquela pessoa que tem uma personalidade muito carismática, que atrai muito a atenção das pessoas. Então, naturalmente, aquela igreja começava a crescer em torno dessa personalidade. E isso também pode ocorrer, meus irmãos, em nossas igrejas. Há o risco de achar que é o poder e as capacidades do pastor ou as habilidades humanas que fazem com que uma igreja cresça. Que se nós investirmos em habilidades puramente humanas, se talvez o pastor investir em uma retórica capaz de envolver você, capaz de fazer com que você chore ou sorria durante a pregação, se nós investirmos, talvez, em telões de LED que vão
tornar o ambiente mais aconchegante, mais atraente, se nós celebrarmos, então, as habilidades dos nossos músicos, se nós celebrarmos todos esses elementos puramente humanos, então isso é o que faz com que uma igreja cresça. E deixe-me dizer a você, isso faz sim uma igreja crescer. Certo? Uma igreja que tem um pastor que consegue envolver bem você com a sua retórica, aquela música que consegue emocionar e elevar você às alturas, isso faz com que igrejas cresçam. Claro que faz. Se eu começar a fazer uma sugestão e disser aqui, meus irmãos, Deus acabou de me dizer que 3 pessoas aqui entraram nesse ambiente com dor de cabeça, mas agora estão com as suas dores de cabeça curadas. Se eu disser isso, já aparecem as 3 pessoas. E a gente filma e joga na internet. Você acha que isso não faz com que a igreja cresça, não? Claro que faz. Isso atrai as pessoas, isso atrai a atenção das pessoas. Celebrar habilidades, meus irmãos, capacidades, são coisas que são de fato atraentes. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa não cresce por esses meios. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela cresce por meio de pessoas convertendo-se ao Senhor, de pessoas que passam a olhar para Jesus, que depositam a sua confiança, o seu olhar para Cristo, onde, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela faz tudo para apontar a Jesus Cristo. Então, o pastor, ele quer pregar bem, porque ele quer que você veja Jesus Cristo. Ele não quer fazer com que você durma na sua pregação e assim perca a oportunidade de ouvir de Jesus Cristo. Então, o pastor prega bem para falar de Cristo, os músicos tocam bem para falar de Cristo. A igreja, portanto, aponta para Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, é um lugar de encontro com Cristo. A gente precisa entender isso. A igreja não é um lugar de encontro com os seus interesses mesquinhos. A igreja é um lugar de gente que quer se encontrar com Jesus. Eu lembro de uma vez que uma moça queria ir para a nossa igreja, e quando eu falo nossa igreja, eu me refiro a uma outra igreja que eu pastoreei no passado, e aí então ela pediu para eu ir na casa dela. Eu chamei um diácono, fui lá na casa dela, e então ela me disse o seguinte, que ela tinha muito interesse em congregar na nossa igreja, mas tinha uma condição, se ela pudesse cantar no louvor. Ela então disse, olha, eu saí da minha igreja e eu quero congregar na sua igreja, mas eu queria saber se congregando na sua igreja eu vou cantar no louvor. Eu disse então para ela que ela seria bem-vinda na nossa igreja com uma condição, se ela quisesse servir ao Senhor. Você acha que ela apareceu lá? Claro que não. Nunca, nem sequer pisou lá. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, é um lugar para pessoas que querem se encontrar com Jesus. É um lugar para pessoas que querem ver Jesus, que querem aprender de Jesus, que querem crescer com Jesus, andar com Jesus. E é por isso que tudo na igreja precisa apontar para Jesus, meus irmãos.
A pregação não aponta para o homem, mas para Jesus. A música não é para os homens, aponta para Jesus. A comunhão não é mero entretenimento, mas meio de apontar para Jesus. Os projetos da igreja não são mero entretenimento para envolver a igreja, mas meios para apontar para Jesus. Então, uma igreja que quer crescer de maneira saudável, ela precisa exaltar a Jesus. E exaltando a Jesus, todos os que querem ver Jesus se unirão a ela. E a segunda atitude, meus irmãos, agora na segunda história que nós lemos, é a dependência de Cristo. Então, exaltando a Cristo e dependendo de Cristo. O texto agora vai nos contar a história da ressurreição de uma discípula. Perceba, no primeiro texto era um certo homem, mas agora nós temos uma discípula por nome Tabita, provavelmente essa mulher convertida através do ministério de Filipe. Tabita, meus irmãos, é um nome judeu, e Lucas aqui faz questão de traduzir esse nome para nós, que só falamos grego. Então ele diz, em grego, traduzido, quer dizer Dorcas. E aí o texto nos fala que ela era uma mulher notável pelas suas boas obras e esmolas. Isso significa dizer que ela era uma mulher rica. Mas Lucas não era como nós do século 21, certo? Nós do século 21 temos eu não sei vocês, né? Mas no mundo de hoje as pessoas valem o que elas têm. Já perceberam isso? As pessoas valem o que elas têm. Mas os discípulos, essa discípula do Senhor Jesus Cristo, ela não é descrita de acordo com o que ela tem, mas de acordo com o que ela dava. O seu coração de discípulo que ajudava os outros. Então ela era notável por ser uma mulher bem de vida, como a gente gosta de falar, mas que ajudava as outras pessoas, que fazia muitas boas obras e esmolas. O texto então nos diz que ela morreu, e então eles começaram a fazer os rituais judaicos típicos quando as pessoas morriam, deram um banho nela e colocaram ela num cenáculo, que era um grande salão, que geralmente quem usava cenáculos eram pessoas de posição, digamos assim, financeira superior. Então ela é colocada no cenáculo ali, e as pessoas que estavam muito tristes com a morte dela sabiam que Pedro estava ali pertinho, na cidade de Lida. Então eles devem ter pensado o seguinte: Pedro tem o dom de maravilhas, o dom de ressuscitar os mortos. Então vamos chamar Pedro aqui. E aí o texto diz que eles mandam lá os dois homens, chamando Pedro e dizendo, não demore em vir ter conosco. Isso porque, meus irmãos, nos rituais judaicos, a pessoa ela era sepultada enquanto ainda era dia, ok? Então, muito provavelmente, essa mulher, ela precisava, só ia ter uma espécie de horário limite para Pedro chegar. Se chegasse a hora de sepultar, é como se não servisse mais. Pedro teria que chegar, então, a tempo para ver se conseguia ressuscitar aquela mulher. O que a gente percebe aqui, meus irmãos, é, desde já, uma inclinação natural do nosso coração humano, que é a nossa inclinação a depender das pessoas. Então, aqui a gente percebe que Lucas, na forma como ele conta a história, mostra que havia uma certa
confiança em Pedro, que eles sabiam, eles pensavam que se Pedro chegasse lá, talvez ainda tivesse chance de Tabita ressuscitar. Então havia ali uma forte expectativa sobre Pedro. Mas, quando o texto diz, no verso 39, que Pedro chegou e foi para o cenáculo, o texto nos conta que Pedro viu ali uma situação bastante emocional. As viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas. Isso aqui provavelmente indica que as boas obras que Tabita fazia era com as viúvas. Então, ela ajudava essas mulheres no seu sustento. E agora, Tabita estava morta. E então, Pedro chega num ambiente desse, e eu quero que você imagine a cena. Imagine você num velório, certo? Você está aqui num velório de uma pessoa muito querida, de uma pessoa que morreu repentinamente, e você tinha muito carinho, muito amor, e não apenas isso, você tinha uma dependência financeira dessa pessoa. Então é como se muitas das suas esperanças se foram com a morte daquela pessoa. E aí, de repente, está todo mundo aqui chorando, impactado, quando entra na porta Pedro. O homem conhecido como sendo o principal dos apóstolos, um homem que impunha as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo, um homem que lá em Atos capítulo 4 curou um paralítico que ficava na entrada do templo, um homem que agora há pouco, ali na cidade de Lida, havia levantado um homem que por 8 anos estava deitado. Então você imagina Pedro entrando nesse ambiente. É como a gente diz, Pedro estava entrando ali com moral, não é? É como se fosse assim, talvez o Cristiano Ronaldo entrando aqui. Aí ia todo mundo olhar para ele, esquece o pastor, né? Vamos todo mundo. Chegou o Cristiano Ronaldo, chegou o Pedro, chegou. Bem, meus irmãos, eu, no lugar de Pedro, com esse meu coraçãozinho aqui, com muito ainda para melhorar, eu chegaria com aquela moral, né? Cheguei, pessoal, cheguei. Só que o que acontece é que Lucas faz questão de nos dizer que Pedro mandou o quê? Todos saírem. Todo mundo. Vamos todo mundo sair. Sabe por quê? Porque Pedro não queria ser visto. É uma forma de Pedro dizer para essas pessoas, meus irmãos, que não depende dele. A expectativa não está sobre ele. Ele não estava ali para performar alguma coisa na frente deles. Então Pedro manda eles saírem. E ao sair, o que é que Pedro fez? Ele, pondo-se de joelhos, orou. É interessante isso. Que não é que Pedro chegou e aproveitou que estava todo mundo ali e se ajoelhou e orou, fazendo com que todo mundo olhasse para ele. Aquele homem piedoso, aquele homem poderoso, ajoelhado. Não. Pedro manda com que as pessoas saiam, lembrando-se, talvez, das palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, dizendo: entra no teu quarto que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então Pedro manda as pessoas saírem, e é então que ele se ajoelha, ele ora ao Senhor, e depois de orar, é que ele diz: Tabita, levanta-te.
A oração de Pedro, meus irmãos, mostra que mesmo ele sendo um apóstolo, mesmo tendo feito uma pregação onde 3.000 se converteram, mesmo sendo o principal líder da igreja, ele ainda assim dependia do Senhor. Ele sabia que sem o poder e a vontade de Cristo, nada seria capaz de acontecer. O resultado, o texto nos diz que Tabita se levantou, ele então pegou ela e levou até os santos, restituindo aquela irmã. E o texto, no verso 42, nos informa, dizendo: muita gente soube disso, e muitos creram no Senhor. Porque eles sabiam, meus irmãos, que não foi Pedro. Não teve palavra mágica, não teve estratégia, não teve bordão, não teve sopro, não teve sapateado, não teve nada disso. Apenas um homem simples, chegando em um quarto, mandando todos saírem porque ele não queria ser visto, orando ao Senhor, dependendo do Senhor. Porque se nós dependermos do Senhor, é no Senhor que nós vamos crer. Porque a igreja, meus irmãos, é um lugar para pessoas que dependem do Senhor. Se você olhar no livro de Atos e procurar todas as vezes que fala que Pedro ou os apóstolos oraram ao Senhor, você vai perceber o quanto aqueles homens demonstravam uma enorme dependência do Senhor para o avanço daquela obra. Eles oravam para tudo, meus irmãos. Eles oraram para a escolha do substituto de Judas. Eles oravam quando eram presos. Eles oravam quando eram soltos. Eles oravam para que Deus libertasse os presos. Eles oravam por tudo. A oração era o principal instrumento, era a principal técnica, digamos assim, entendo o que eu estou querendo dizer, a principal ferramenta de crescimento daquela igreja. Eu falo isso porque, mais uma vez, hoje em dia, muitos procuram depender de métodos humanos para que a igreja cresça. Alguns anos atrás, um escritor chamado John MacArthur escreveu um livro, onde, nesse livro, ele fala sobre as igrejas sensíveis aos interessados. O que são igrejas sensíveis aos interessados? São igrejas que elas partem de uma estratégia. Qual é a estratégia? Nós precisamos identificar o que é que as pessoas querem, como é que as pessoas falam, como é que as pessoas hoje em dia estão se vestindo, como é que as pessoas se sentem confortáveis, quais são as suas dores. O nome disso, meus irmãos, é estratégia de marketing. Eu sei disso porque eu vendo cursos pela internet, meus cursos pela internet. Então, eu preciso fazer anúncios para vender os meus cursos. E aí, quando eu vou lá aprender como é que se faz anúncios, eles dizem o seguinte: olha, se você quer atrair a atenção das pessoas, você não vai vender o seu curso, você vai vender uma solução. Então, você precisa saber qual é a dor das pessoas. Aí, o que é que muita gente hoje em dia faz, então? Hoje as pessoas são muito ligadas à imagem. As pessoas gostam de imagem. Então, nós precisamos trabalhar a imagem. E essa parede branca aqui, meu amigo, não é bom para a imagem. Certo? Esse púlpito aqui, não
não é bom para a imagem. Talvez um latão. Um latão, para a gente conseguir atrair a atenção da galera que gosta de coisa underground. Esse pastor vestir essas roupinhas assim, que nem esses pastores aqui dessa igreja vestem? Não, umas calças skin apertadinha. Um pastor gordinho assim, que nem eu? Não. Um pastor mais bombado, malhado, que tem que ter imagem. As pessoas hoje querem imagem. As pessoas hoje não querem apenas imagem, elas querem também afagos, soluções para suas dores, porque igreja cristã é tipicamente um fenômeno da classe média. A classe média é quem precisa trabalhar para ganhar dinheiro, quem é rico mora na praia, mas quem trabalha... vocês não conhecem a música do Nordeste, né? Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar, vive de aluguel. Então nós, classe média, somos os que precisamos trabalhar, e por isso nós sofremos a semana toda. Precisamos então chegar na igreja e receber aquele afago, que você é vencedor. Você, apesar de acordar todo dia 6 horas da manhã, você é vencedor, você é um herói, você é capaz. Deus existe para você. É assim, meus irmãos. Utilizando toda a estratégia de marketing aplicada ao ambiente eclesiástico, para atrair as pessoas, e mais uma vez, isso atrai as pessoas. Só, meus irmãos, que o método de Deus para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais simples, certo? Anote aí. O método de Deus para o crescimento da sua igreja, ele é feito de 2 passos muito simples. Exalte a Cristo e ore pelos resultados. Pronto. É só isso. Você não precisa de estratégia, você não precisa, meus irmãos, você não precisa que a sua igreja tenha visão, meio de alcançar alvo, não sei o que e tal, e então, pode ter, tudo bem. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja lá de João Pessoa, que no meu primeiro sermão eu fiz uma exortação e nem sabia que a igreja fazia. Então, não sei se a igreja aqui tem visão e tudo. Se tem, não tem problema, viu? O que eu estou querendo dizer é que isso não vai fazer a sua igreja crescer. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela cresce através de um método muito simples. Fale de Jesus, pregue sobre Jesus, cante sobre Jesus, viva para Jesus e ore pelos resultados. É só isso. Nós, meus irmãos, precisamos da oração, porque nós podemos pregar o Evangelho, mas só Deus é que transforma o coração das pessoas. Nós podemos exortar um irmão, mas só Deus traz o arrependimento. Nós podemos fazer planos para a igreja, mas só Deus decide se as coisas vão acontecer. Então, uma igreja precisa depender do Senhor em oração. É por isso que os apóstolos, em Atos 6, disseram: nós vamos nos dedicar à palavra e à oração, porque esse é o método de expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Fale de Jesus e dependa de Jesus para os resultados. Pregue Jesus e ore pelos resultados. Mas, pastor, se eu colocar umas menininhas aqui com as fitinhas, correndo de um lado para o outro durante o louvor, mais pessoas vão querer vir ouvir falar de Jesus. Deixe-me dizer uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Jesus não é estratégia de marketing. Preste atenção nisso daqui. Hoje em dia, existe um nicho muito forte em nosso país.
que é o nicho evangélico. Vocês sabem disso, né? Daqui a alguns anos, o Brasil terá mais pessoas que se declaram evangélicas do que católicas. Estão sabendo disso, né? Então, nós precisamos, quando eu digo nós, pense estrategicamente, como é que nós vamos atrair os evangélicos? Qual é o nome que faz com que os evangélicos identifiquem que alguém é evangélico? É Deus? Não, porque todo mundo fala em Deus, né? Os espíritas falam em Deus, os budistas, todo mundo fala em Deus. Então, qual é o nome que atrai a atenção dos evangélicos? Jesus. Então, o que muita gente faz é espertamente utilizar Jesus, o nome Jesus, a figura de Jesus, envolto de uma série de estratégias de atração humana, não através da pregação do Evangelho de Jesus, para o arrependimento de pecados, anúncio do reino de Deus, para que as pessoas submetam suas vidas a Jesus. Não. A gente usa o nome Jesus, a gente canta sobre Jesus, a gente coloca o nome Jesus na placa, certo? A gente repete o termo Jesus 30 vezes durante o louvor. A gente fala de Jesus aqui, mas a igreja mesmo, ela depende das nossas estratégias. É das estratégias humanas para fazer com que as pessoas sensíveis aos interessados fiquem por ali. Jesus, meus irmãos, não é estratégia de marketing. Não é. Anunciar a Jesus sem depender de Jesus é tornar Jesus estratégia de marketing. O que nós devemos fazer, portanto, é pregar sobre Jesus, é cantar sobre Jesus, é andar com Jesus, é proclamar Jesus Cristo no nosso dia a dia e orar ao nosso Deus, na confiança de que Deus traga os seus. Deus traga aqueles que ouvem a voz do bom pastor, que é Jesus. Nós não queremos, não podemos querer, meus irmãos, que as pessoas venham e queiram ficar, porque aqui elas se sentiram bem. Nós queremos que as pessoas venham e queiram ficar, porque aqui elas viram Jesus. Elas ouviram de Jesus. Elas querem mais Jesus na vida delas. E isso é resultado de oração. Se nós não orarmos, nós vamos depender da nossa própria força. Então vamos orar. Nos nossos pequenos grupos, na sua casa, nesse culto, vamos sempre orar para que Deus traga o seu povo, para que Deus faça a sua obra. Eu fiquei muito comovido, meus irmãos, ouvindo a oração do pastor Ari logo mais cedo, enquanto ele ressaltou que Deus é soberano, que nós estamos aqui para proclamar que nós dependemos do Senhor. Então, meus queridos, uma igreja que cresce é uma igreja que cresce de forma saudável. É uma igreja que proclama a Jesus Cristo e ora a Deus, esperando pelos resultados. Que essas sejam as atitudes nessa igreja. Que a nossa igreja seja um farol em Pinhais e em toda a região, de uma igreja onde nós falamos de Jesus e dependemos de Jesus para tudo o que nós fizermos. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai,
Nós agradecemos porque o Senhor ouviu as nossas orações. E foi a Tua palavra que foi pregada aqui nessa noite, Senhor. O que nós pedimos, ó Deus, é que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, abra os olhos daqueles que ainda não viram a Jesus. Daqueles, ó Deus, que ainda não experimentaram em suas vidas a paz que existe quando nós andamos com Cristo. Eu te peço, ó Deus, que se existe alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não considera, não crê em Jesus como seu Senhor, que haja salvação nessa casa, nessa noite, Senhor. Mas além disso, Senhor, eu te peço que essa igreja seja uma igreja que é um farol apontando para Jesus Cristo. Que não haja nenhum outro, ó Deus, sobre quem nós falemos, sobre quem nós cantemos, senão ao nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Faça de Jesus o centro dessa igreja. E nós confiamos no Senhor, que o Senhor trará, através da nossa pregação, da Tua obra missionária, da expansão da Tua palavra, o Senhor trará as ovelhas que vão ouvir a voz do bom pastor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.